Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos aqui em mais uma oportunidade de contato, de diálogo, de interação, de comunicação, né? E hoje é um momento de muita alegria, de muita felicidade, porque estamos, além de abordar um tema interessante, fascinante, né? Estou aqui ao lado de uma amiga querida e que tem, inclusive, atuação tanto na esfera profissional, né, como nas reflexões dela como espírita a respeito desse tema. Estou me referindo à professora Raimunda Gesteira. Raimunda Gesteira tem atuação na área dela profissional, porque é professora, né, tem uma trajetória em lidar com necessidades especiais, né, e particularmente lida com quadros aí, de autismo, né, de transtornos e de quadros que dizem respeito a desenvolvimento, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psíquico, né? E outros quadros, né? Que tem a ver também com essa área, ou seja, diz respeito ao desenvolvimento humano de uma forma geral, né? A gente vai abordar no dia de hoje o tema autismo, uma leitura espiritual, que é uma obra do escritor Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, que foi um escritor célebre, um escritor clássico, e que escreveu essa obra, que é uma obra pioneira dentro do movimento espírita, uma obra, a tentativa que Hermínio de Miranda fez de tentar esmiuçar e coletar os aspectos espirituais para além do autismo clássico e estudado pela academia, é uma coisa impressionante, né? O autismo continua sendo um desafio para a ciência, desafio para especialistas, ainda não está totalmente compreendido o fenômeno do autismo, né? A cada ano, tanto os códigos internacionais de doença, DSM-5, CID-10 e as outras versões, né? Os critérios diagnósticos mudam, né? A classificação e definição do autismo às vezes também muda, né? Inclusive elastece, né, o quadro. Hoje se fala em espectro autista e outras coisas mais que a gente vai abordar aqui, né? E a obra de Hermínio de Miranda é o recorte que a gente vai fazer, né? A gente vai estar abordando em cima da obra, e claro que a amiga professora Raimunda Gesteira vai estar trazendo também as suas reflexões, a sua bagagem, a sua leitura, né? Então, você está aqui participando do canal, eu que lhe conheço do meio espírita, né? Você trabalha em casas, ajuda às vezes na atividade doutrinária, né? Sempre está colaborando aí. Eu, como palestrante, eu sempre lido e estou em contato com você, né? Uma grata satisfação, bonita camisa. Homenagem aos raciocínios espíritas, né? E a satisfação é minha, porque é uma felicidade. Porque eu vi o nascimento desse trabalho em 2014, salvo engano, e que é um conjunto, né, que é a oportunidade de estar levando a doutrina para além das fronteiras da Bahia, do estado da Bahia, da nossa cidade de Salvador, porque a gente tem registros de pessoas em Minas, outros estados, até fora do país, que através desse trabalho tem tido a oportunidade de ouvir, de estudar, de buscar. Então eu fico feliz de poder contribuir dentro do muito que eu ainda tenho a aprender, com um canal que é de estudos, e você que me conhece, é um amigo querido também, sabe que eu primo e gosto muito de estudar. Eu acho que doutrina espírita sem estudo, ela se perde, porque a base é o conhecimento, a gente precisa dessa ferramenta. Então o dia de hoje, para mim, é uma felicidade muito grande. E vim a caráter em homenagem ao raciocínio espírita. O livro de Hermínio é um livro, de fato, pioneiro, original, né? A coragem dele de abordar um tema que, se hoje ainda é difícil de a gente entender, na época que ele abordou o tema, é muito mais difícil ainda, em termos até de dados e de compreensão científica. Sim. E é interessante porque Hermínio começa a obra e, inicialmente, ele faz uma espécie de revisão de literatura, né? Exatamente. Inclusive, ele diz que ele é um curioso, porque a formação de Hermínio, ele é formado em contabilidade, né? Então, ele diz que é um curioso. E o bom, muito interessante do livro, é que quem faz o prefácio é um neurologista, Dr. Jano Alves de Souza, que é um neurologista do Rio de Janeiro, né?
e pesquisando também sobre a trajetória dele. Hoje ele é mestre nessa área, continua fazendo pesquisas e tudo. E o livro, Hermínio escreveu em 97. E para mim, que atuo nessa área, o interessante é que toda a abordagem que ele faz, do ponto de vista do que hoje a gente chama TEA, transtorno do espectro autista, por causa do DSM-5, né? Mas antes, à época, também era muito mais comum usar o termo autismo. E autismo para classificar uma série de questões, porque hoje a gente sabe que já tem outros desdobramentos. Mas relendo a obra, a gente percebe que o que Hermínio traz em 97 ainda está muito configurado no dia de hoje. De uma série de questionamentos, uma série de interrogações e dúvidas sobre o autismo. No início da obra ele faz, justamente como você falou, ele dá uma visão ampla, ele cita os médicos, né, a questão médica, a questão científica, e ele, a partir do capítulo 5, é que ele começa a dar uma inserção maior para essa visão do ponto de vista espiritual. São 12 capítulos, onde ele traz uma série de abordagens que são muito interessantes e que vale a pena a gente verdadeiramente se debruçar sobre elas, porque é uma discussão rica e que era uma edição esgotada. Eu li há 10 anos o livro e reencontrei em um evento da FEB. Excelente, excelente. E é interessante porque, apesar de ele não ser da área, essa revisão, por exemplo, inicial de literatura, ele faz com propriedade. Quem estuda o assunto sabe que ele vai realmente elencando os grandes autores da área, né? Isso. Do Kanner, que definiu, né? Exatamente. Ao Asperger, mais tarde, né? Muito mais tarde, na década de, sei lá, 80, mais ou menos, né? Começou a elaborar o diagnóstico da síndrome, né? E a gente vê como ele, com propriedade, ele vai amarrando, foi colocando as contribuições da psicanálise, até os equívocos da psicanálise. Isso, exatamente. Em determinados momentos ele questiona alguns diagnósticos, algumas referências, principalmente quando tem uma abordagem sobre a suposta denominação das personalidades múltiplas, de quem traz o componente do autismo. E ele faz questionamentos cujas perguntas ficam um pouco difíceis. Quando ele fala de Dana Williams, ele coloca essa questão assim, porque ela, em muitos momentos, ela fala de uma situação interior que ela não consegue explicar, de vozes que ela escuta, vozes que a controlam em momentos que são intempestivos, vozes que a estimulam em momentos que necessita ter uma ação aos ditos normais. E ele pergunta assim, que condomínio espiritual é esse? Dentro dessa pessoa, o que é que está acontecendo de fato, que verdadeiramente é apenas uma questão de ordem sensorial, é alguma questão do âmbito de algum tipo de delírio, ou o que é que está ali por trás de todos esses movimentos e esses personagens que ela relata, né? E ele faz uma leitura também sobre Tempo Grandini, que é um marco, né? É um clássico. A maioria das pessoas que transitam nessa área das doenças, dos transtornos mentais, conhece a história de Tempo Grandini, ou mesmo quem não está dentro desse âmbito já ouviu alguma questão sobre ela, que Tempo Grandini, à época, foi considerada de alta funcionalidade, né? E é uma superação, porque Tempo Grandini é PhD em zootecnia. Tinha uma série de questões que ela lidava no âmbito de comportamento que não era compreendido pela família, não era compreendido pelos que estavam no seu entorno. E ela, como ela diz, é um grito de silêncio no mundo em que o ser normal é o que se considera quem tem ações diferentes das que ela tinha. No entanto, o Tempo Grandini hoje, ela faz palestras, né? Nos anos 80, foi quando ela verdadeiramente começou esse movimento, é psicóloga de primeira formação, né? E ela desconfigura um mundo que era cheio de preconceitos em relação ao autismo. Então, Hermínio traz a história de Tempo Grandini, ele faz recortes sobre Tempo Grandini, ele demonstra, e ele tem um momento no livro, logo nessas considerações iniciais sobre comportamento, que ele pergunta, quem de nós é normal?
O que é muito corajoso para alguém que não está na área médica, né? Mas que traz essa discussão. Determinados comportamentos nossos, né? Verdadeiramente são comportamentos que podem ser considerados dentro de um âmbito de normalidade total. Como é que cada um de nós se movimenta diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo? Ele traz essa discussão. Então o livro, ele tem um caráter científico, ele tem um caráter do ponto de vista doutrinário, ele tem um caráter dentro do âmbito da psicologia. Eu considero que é uma obra muito bem recortada e muito bem amarrada, né? Ele cita na obra também aquela outra obra que ele tinha escrito, Alquimia da Mente. Então ele traz em muitos momentos um estudo sobre os hemisférios cerebrais e aí traz essa discussão dentro da questão do autismo, como é que é esse funcionamento, né? Que foi uma ousadia à época, por não ser alguém da área, mas que não teve uma contestação do meio acadêmico no sentido de dizer, você está errado no que ele traz. E interessante porque o autismo, você comentou muito bem, Ramona, que o autismo, a princípio, no passado, ele era considerado comorbidade de outros transtornos, né, ou sintomas de outros transtornos. Durante muito tempo, o autismo era uma espécie de subproduto da própria esquizofrenia. Sim. Né? Aquele estado de demenciação que o esquizofrênico evoluía era chamado de autismo, como se fosse a fase final da esquizofrenia. Então, sim, havia momentos onde o autismo era diagnosticado dentro de outros quadros psicóticos, né? Quadros de saúde mental. Né? A compreensão do autismo foi evoluindo. Né? Ele cita os equívocos que foram acontecendo do ponto de vista da tradição da literatura. Né? Então, por exemplo, a ideia da psicanálise, que é uma ideia que das mães frias ou das mães geladeiras, né? A ideia de que o autismo seria provocado por isso. Isso foi um equívoco, né? Um equívoco grande da psicanálise, a ideia, uma interpretação psicanalítica de que as mães seriam frias e o autismo foi desenvolvido porque o sujeito não se desenvolveu enquanto ego, porque não teve o estímulo da mãe. Ainda que a gente considere que o estímulo é importante, ainda que a gente considere que a ausência de estímulo pode contribuir com algum quadro, o autismo é um quadro estrutural muito severo, no sentido de a gente achar que apenas algo interacional causou o autismo, sem essa perspectiva de uma estruturação que pode ter algo biológico. Sim. E o que Hermínio fala do ponto de vista espiritual. O que eu quero dizer é que esses fatores ambientais familiares são fatores importantes, né? Que contribuem, mas não são suficientes para dizer assim, porque o que aconteceu? Se criou uma cultura onde se culpabilizava a mãe, né, de falta de afeto em relação ao filho. Exatamente. Né? E isso foi contraproducente, né? Foi uma tentativa de explicar uma coisa, né, que não se tinha explicação. Né? Tem toda uma teoria freudiana e lacaniana para o autismo. Até hoje tem uma teoria psicanalítica a esse respeito, mas não é suficiente para dar conta do autismo. Porque inclusive ele cita, ele fala, né, sobre o autismo, porque as primeiras discussões a respeito, inclusive esse termo, salvo engano, foi um médico psiquiatra alemão, Eugene Bauer, acho que é assim que pronuncia, que tinha um paciente esquizofrênico e que, pela aquela dificuldade, as ausências muito, muito significativas desse paciente, ele deu esse nome, autismos, salvo engano. E aí, depois de um determinado período, anos 60 isso ficou muito forte, a partir dos anos 80, com o DSM-5, é que vai ser configurado como o TEA, né? Transtorno do espectro autista. E uma situação interessante também, a gente observa no livro, que ele traz uma discussão sobre esse processo da afetividade, que isso é um mito, de achar que o autista, né, ele não gosta do carinho, ele não gosta do toque, ele não gosta dessa relação de amorosidade, mas é uma relação construída. Então, quando se passa para a mãe uma responsabilidade dessa natureza, é como se estivesse dizendo também que ela nega ao filho o direito de amar, que na verdade não é isso, é uma construção de uma relação, né? Que é muito
muito paulatina para nós que lidamos com essa realidade diariamente, onde existem os graus, que é isso também, né? Houve um tempo em que se configurava como tudo muito igual. Então, tem o leve, tem o moderado, tem o severo, cada um com sua característica. E que é preciso se ter um olhar muito particular em cada situação dessa. Sim, sim, sem dúvida. E apesar de às vezes, o rótulo, o estereótipo ser negativo do ponto de vista social, do ponto de vista clínico, é importante esse diagnóstico, esse diagnóstico da gradação, né? Isso é até uma reflexão pessoal, não necessariamente é aceita por todo mundo, mas eu tenho algumas ressalvas em relação a esses critérios mais recentes de classificação do autismo, que engloba desde daquela criança que tem sintomas muito leves até o autista que tem sintomas psicóticos num quadro só. Sim. O Asperger, por exemplo, foi englobado, então agora tudo é autismo. Né? Eu tenho essa ressalva, espero que os estudiosos resolvam essa questão, né? E talvez até corrija meu erro, de repente eu estou errado, mas a minha sensação inicial é que abarcar todo mundo em apenas a expressão autismo, dificulta a gente diferenciar o que é aquele menino leve, né, que precisa de determinada intervenção, daquele quadro mais grave, que a própria política de inclusão se torna mais difícil. Sim, com certeza, porque na realidade eu também tenho esse questionamento, tenho essa dúvida, os quadros que chegam para nós cada dia são mais desafiadores e eu questiono também essa situação. Não sou médica, minha formação é pedagógica, o trabalho que eu faço é pedagógico, de intervenção, diante dos quadros que nos chegam. Entretanto, a partir dos relatórios que nós recebemos, até uma resposta para essa família que nos procura é algo desafiador, porque o comportamento, o autismo ele está dentro de um critério muito comportamental, de observação, de critérios que vão sendo adotados, é tanto que o trabalho pedagógico com um autista não é igual com o outro, porque cada caso é um, né? E o que você traz também é um questionamento que eu também faço, né? E espero, verdadeiramente, que essa situação possa estar sendo bem discutida, não apenas no meio acadêmico, né? Como em outras esferas. Nós temos o professor Divaldo Franco, em um dos últimos workshops referentes a seu aniversário, salvo engano, no anterior, quando ele fez 91 anos, ele trouxe essa demanda. Ele disse, onde estavam tantos quadros escondidos? Né? O que é que está acontecendo? Que boom é esse? E que referências são essas que nós temos? O que é que está ocorrendo neste meio que a gente está precisando conhecer e saber? E aí, dentro dessa fala dele, mais uma vez eu penso no que a Hermínia já trazia aí em 97. Porque eu vou pedir licença para ler o que ele coloca aqui, uma parte muito interessante, que ele diz assim. Ele diz, há que se considerar o problema ainda não examinado de um comportamento mediúnico do autista, ou seja, a existência nele ou nela de faculdades extrasensoriais. Destaco esse aspecto para item especial porque sua abordagem implica adoção muito mais traumática para o ambiente científico da realidade espiritual que tem sido sistematicamente ignorada. Né? Isso é muito forte e muito corajoso de ser dito. Porque o cuidado de Hermínio, eu percebo na obra dele, não é dizer que é um problema espiritual exclusivamente, não. Né? E nem espiritualizar todos os sintomas do autismo. Não. Existe um quadro clínico específico com demandas aí de interação, né? Tanto é que ele costuma dizer na obra que o problema do autismo é um problema de comunicação. Né? Exatamente. Ele traz muito isso. Mas é interessante porque nesses casos clínicos, que ele faz verdadeiros estudos de casos, inclusive com esses autistas famosos, né? Nesses que você citou, esses casos clínicos que ele examina, ele destaca aqueles elementos que se repetem. E em alguns ele diz assim, olha aqui o vestígio de algo que tem a ver com... Aí ele coloca o aspecto mediúnico, quando às vezes o autista, por exemplo,
conversa consigo mesmo, Isso. né? Ou às vezes conversa com terceiros. E que aí ele vem falar desse condomínio espiritual, porque ele diz que é um verdadeiro condomínio. E que às vezes, claro que existe o diálogo, né, do autista, naquela ideia do diálogo consigo mesmo, né, ou se referir a ele como ele, que é um sintoma acadêmico, clássico, mas o que ele está dizendo é que em alguns casos tem ali, parece que tem uma suspeita. Uma suspeita e uma sutileza. De uma interação espiritual. E Raimundo, interessante assim, que ele pega isso e ele vai falar também de alguns vestígios, quando fala de personalidade múltipla, né? Ele, que é a tese do condomínio, ele procura examinar a interface que é mediúnica, né? Aquilo que parece ser algo mediúnico e aquilo que parece ser algo anímico, ou seja, de uma personalidade anterior do reencarnado. Isso, né? Que exatamente. Exatamente. Por isso, e nesse item que ele faz essa abordagem, ele tem um cuidado de dizer: é preciso ser visto o ser humano como entidade espiritual pré-existente, sobrevivente e reencarnante. Então ele traz toda uma questão para se observar que nós temos uma história do antes, do hoje e do que está por vir. Né? Porque é preciso ter cuidado nessas abordagens para não se pensar que toda a questão que o autista traga é mediúnica e que está num transe e que está sob um assédio. Não, a gente tem que ter cuidado. É o cuidado com a leitura. Agora, o que ele traz, que é muito forte, é dizendo que nós temos uma história pregressa e que precisa ser vista com cuidado. Né? Perfeito. Nós temos casos que eu acompanho de mães com 2 filhos autistas de relacionamentos diferentes, onde a questão é: por quê? Eu ouço muito isso. Aí vem alguns quadros de culpa. Eu sou a culpada porque foram pais diferentes. Da questão genética, já tive quem me perguntasse, mães que me perguntaram: é uma questão de outras vidas, aquelas que acreditam? E preciso ter o cuidado, enquanto educadora, nesta resposta, até porque a gente não pode construir no outro ideias que possam ser ideias que só levem para aquele caminho. E abandone o tratamento médico, abandone o tratamento psicológico, abandone a terapia ocupacional. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem. Mas essa parte que ele finaliza dizendo da questão de uma pré-existência e do processo reencarnatório é fantástico. Uhum. Perfeito, perfeito. E aí eu entro talvez nessa parte aí já, a gente caminhando um pouco para a conclusão, Raimundo, que eu acho que é um ponto alto da obra, você citou, que é a questão de como Hermínio foi corajoso em levantar, são hipóteses que realmente você tem razão, não foram contestadas ainda, mas hipóteses bastante interessantes, que é as hipóteses que ele associa aos hemisférios cerebrais. Sim, ele fala muito do esquerdo, e aí ele está sempre se reportando ao Alquimia da Mente, que é aquela obra clássica dele, né, que também traz muito essa questão. Ele fala da necessidade de se ter um entendimento desse processo, de como isso se configura, como é que esse hemisfério esquerdo pode estar mais acentuado na utilização do que o direito. Então, tudo isso ele traz. Isso. A tese de Hermínio nessa parte eu acho super interessante, porque o hemisfério direito normalmente está associado a funções mais interiores, funções que dizem respeito a pensamento, a abstração, a cognição, né, a funções psíquicas mais interiores. E o hemisfério esquerdo tem a ver, claro que não é assim tão assim separado, porque as manifestações e as áreas cerebrais elas se conectam muito, mas assim, via de regra o hemisfério esquerdo está associado ao quê? A funções executivas, a funções que se realizam, Sim. A comunicação, a fala, tanto é que o hemisfério esquerdo é a área da fala, né, da fala, da escrita e assim por diante. Hermínio especula a ideia de que o espírito, ele, ao reencarnar,
ele vai estabelecendo as suas conexões. Kardec dizia que o perispírito se liga ao corpo molécula a molécula, né? E na obra ele traz essa abordagem de Kardec. Essa abordagem. E traz, ele cita o Livro dos Espíritos, inclusive, em um determinado momento. E essa conexão molécula a molécula, a gente não sabe como é que se dá, mas deve ser um processo muito sofisticado, onde vínculos, né, em que o perispírito vai mergulhando no corpo, em áreas específicas, né, até se apropriar da matéria, que deve ser um negócio muito interessante. E ele especula a possibilidade de o espírito se conectar, a princípio, de uma maneira efetiva no hemisfério direito. Sim. No hemisfério direito. E aí a gente vê a criança que quase sempre não apresenta sintomas muito efetivos, às vezes já apresenta a coisa do olhar, sim, etc., mas não é uma coisa tão contundente, né? Há casos, por exemplo, muito emblemáticos, onde a criança fala, sustenta o olhar, e aí chega lá para os 3 anos e de repente começa a evoluir. É, né? Isso aí. E ele fala que parece que há um equívoco, um erro na hora de migrar o espírito, na conexão com o hemisfério direito, começar a se conectar com o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério ligado à fala, à interação, sim, comunicação social, né? Que é o que é, do ponto de vista comportamental de característica, é o que mais os observadores e os médicos, quando, né, estão fazendo diagnóstico, eles se prendem muito nisso. A questão das habilidades sociais, a questão da linguagem verbal e não verbal, se prende muito a esses aspectos para dizer, a maioria dos diagnósticos que nos chegam no nosso ambiente de trabalho sugere espectro autista. Olha só. Porque que eu me recorde dos casos que eu já trabalhei, assim, um diagnóstico fechado, ainda não recebi. E geralmente, assim, as crianças que nos chegam ainda com a idade tenra, que a gente faz trabalho de estimulação precoce, 3 anos, o trabalho a longo prazo consegue ter uma resposta bem melhor. Mas os casos que nos chegam numa idade já mais avançada, onde muitas vezes também as famílias vêm com diagnósticos outros, inclusive de esquizofrenia, o trabalho pedagógico é muito mais difícil, né? A interação é mais difícil, o nível de agressividade é mais acentuado nessa criança, nesse adolescente. O contato, aí essa parte do contato, né, da afetividade para construir é muito mais complexa, não é que não construa, mas a dificuldade do toque. E na idade que antecede 4 anos, a gente consegue melhor. Mas os diagnósticos, salvo engano, que eu tenho visto até hoje, vem muito assim, sugere espectro autista, porque fechar o diagnóstico é algo muito desafiador e difícil. Isso é uma coisa até bacana que você falou, porque na área de psiquiatria, de uma maneira geral, quadros infantis são vistos com muito cuidados, né? Tanto é que há uma tendência dos psiquiatras, só fazendo parênteses aqui, de não diagnosticar esquizofrenia em criança, né? Sim. Quando há sintomas muito fortes associados a uma psicose, coloca a psicose infantil. Por quê? Primeiro que a infância é uma fase onde muita coisa aparece e de repente se dilui. Sim. Né? Uma coisa muito, não é uma coisa assim tão estática, né? E depois a ideia de estigmatizar, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado mesmo, porque tem quadros que parece que se diluem. Né? Com certeza, com certeza. E é um desafio. Agora, esta obra de Hermínio me ajudou muito, do ponto de vista profissional, dentro da questão doutrinária, porque, como eu já havia dito anteriormente, eu li há 10 anos, quando eu iniciei esse trabalho mais efetivo com esse segmento, né? E hoje, numa releitura, eu já consigo perceber e observar muitos nuances que eu não percebia há algum tempo, né? Muitos nuances, em vários aspectos. E mais, é interessante que, como eu já disse também, uma obra de 97, determinadas situações que ele cita, inclusive do ponto de vista de diagnóstico, de observação, de comportamento, uma série de questões que ele traz, que para nós continua ainda com as mesmas interrogações. Então é uma obra atualíssima.
apesar do tempo que foi escrita. Impressionante, né? Não é? Impressionante. E o tempo todo a Hermínia tem essa coerência de abordar os aspectos clínicos, mas chamar a atenção de que podem haver ali aspectos espirituais, né? Eu me lembro que tem uma obra de Valdo, Psicografia Filomena de Miranda, que fala de um caso de autismo, né? Que confirma um pouco aquela tese que Chico dizia, que o autista parece que tem uma espécie de receio de reencarnar. Sim, né? sim. Parece que existe uma espécie de recuo, daí ele não interage, não se abre para o mundo, né? O espírito está ali enclausurado, está ali, não é nem enclausurado, mas está ali, está com receio mesmo, resistente, né? De ir, de se abrir para o mundo, né? Em face de processos que aí variam de espírito para espírito, né? Mas que muitas vezes há ali uma culpa inconsciente que o espírito traz, essa culpa faz ele não querer interagir com o mundo, né? Exatamente, porque é uma questão mesmo de interação. Então, além de ser um desafio diário, porque a cada dia, mesmo acompanhando casos que eu acompanho há 1 ano, 2 anos, sistematicamente, mas a cada dia é uma surpresa. Então, nunca se tem um material pronto e acabado que vai se utilizar com um menino desse, com uma criança dessa, com um adolescente, porque a cada dia se renova. Então, eles trazem desafios que são, para nós também, uma oportunidade de aprendizado. Por isso que a gente sabe, a ciência não se esgota e as questões doutrinárias não se esgotam. Né? A gente precisa ter esse foco de que o aprendizado é diário, constante e ininterrupto. Então, para mim, aí eu já faço um recorte do ponto de vista da doutrina, é importante e é muito gratificante estar dentro dela, porque ela me instrumentaliza e me dá uma condição muito boa de lidar com algo que é tão difícil e que é desafiador. Então, esse suporte me permite, nos atendimentos mais complexos, entender que existe todo um conjunto e uma proteção para que eu possa dar do meu melhor. Então, para mim, gratificante. Excelente, excelente. Raimundo, estamos caminhando para a conclusão. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Alguma consideração final? Sim, eu gostaria de destacar que é preciso que nós tenhamos consciência do nosso papel, do ponto de vista doutrinário, da responsabilidade que nos chega diariamente, né? O trabalho dentro da doutrina espírita é gratificante. Eu só tenho minha palavra, né? Essa palavra está na moda, mas para mim eu gosto de usar a palavra quando verdadeiramente ela está dentro de mim. O sentimento, né? O sentimento é de gratidão. O Livro dos Espíritos é assim um compêndio. Todo assunto que nós estivermos com necessidade de resposta está lá. De física quântica, há questões relativas aos transtornos da mente, às nossas questões comportamentais, ao autoconhecimento. Então, é uma fonte inesgotável, né? As 1019 perguntas lá, fantásticas. Para esse trabalho que eu executo, eu me reporto a ele, buscando, porque ali é ciência, certo? Independente da questão doutrinária, é ciência. E eu gosto de estar sempre falando isso, porque eu sei que este canal não é visto e ouvido só por espíritas. Então, eu tenho esse cuidado, e eu acho que você sempre tem, nas abordagens que eu vejo, mas dizer da minha gratidão à doutrina espírita, ao aprendizado, que é constante, é diário. A minha gratidão a você, Flávio, um amigo querido, com quem eu aprendo muito, assim, essa sua capacidade de abraçar, essa sua generosidade, essa oportunidade que você dá a todos nós que estamos aí junto contigo, de aprender, de discutir, de renovar, de buscar. Então, o que eu posso dizer hoje é que eu não me vejo fora da doutrina. Para mim, é uma resposta para todas as situações que me chegam, das mais simples às mais complexas. E do ponto de vista do trabalho com o autismo,
é uma ferramenta que me instrumentaliza para dar sempre o melhor. Então eu quero agradecer a oportunidade e espero, de uma certa forma, que este momento aqui que nós estamos tendo possa ajudar no entendimento de algumas pessoas, possa consolar os corações, porque o que eu lido diariamente é com mães entristecidas, com mães angustiadas, mas com mães também agradecidas pela oportunidade, porque eu digo a elas que só mães especiais têm filhos especiais. É isso, minha gente. Espero que vocês gostem. Essa é a Ramunda Gesteira, com essa bela camisa. E até a próxima, se Deus quiser.